Olá! Hoje o nosso papo é sobre um tema que, olha, é absolutamente crítico na área da saúde: as boas práticas no uso de antibióticos. A gente vai explorar junto o que chamamos de stewardship, que são essas estratégias bem organizadas, e entender por que elas são tão essenciais para a gente conseguir lutar contra a resistência bacteriana, que é uma ameaça cada vez maior. Para a gente começar, vamos pensar um pouco. O que acontece de fato quando os antibióticos são usados de um jeito inadequado, principalmente dentro de um hospital? As consequências, como a gente vai ver, vão muito além de um único paciente. Elas impactam todo o sistema de saúde. E aqui, bom, aqui estão os resultados diretos, e eles são bem alarmantes. O uso incorreto é o que mais impulsiona a seleção de bactérias multiresistentes. Um exemplo clássico é a KPC, a Klebsiella pneumoniae carbapenemase, uma superbactéria que pode levar a taxas de mortalidade de até 50%. E isso, claro, leva direto à falha do tratamento, aumento da mortalidade e, óbvio, à disseminação desses bichos pelo hospital. Vira um ciclo super perigoso. Certo. Diante de um cenário tão complicado, qual seria a solução? A resposta está num conceito muito poderoso: stewardship. Mas o que isso quer dizer na prática, no dia a dia? A definição formal já entrega tudo. Um programa de gerenciamento de antimicrobianos, ou ASP, é basicamente um conjunto de estratégias bem amarrados com 3 objetivos principais. Primeiro, otimizar o uso dos medicamentos. Segundo, melhorar os resultados para os pacientes. E terceiro, que é crucial, reduzir a resistência bacteriana. Ok, então vamos sair um pouco da teoria e ir para a prática. Como é que isso vira ação ali na linha de frente, no cuidado diário com o paciente? Vamos ver em detalhes as estratégias clínicas que são espinha dorsal de qualquer programa de stewardship que funcione de verdade. O legal aqui é como tudo se encaixa num raciocínio clínico bem lógico. Começa com o básico: evidências. Usar cultura e antibiograma para ter uma terapia direcionada, certeira. Depois, o descalonamento, assim que for possível. Ou seja, reduzir o espectro do antibiótico. Ao mesmo tempo, definir o tempo de tratamento correto, sem exageros. E, por fim, otimizar farmacocinética e farmacodinâmica, o famoso PK/PD, que nada mais é que ajustar a dose e o intervalo para garantir a máxima eficácia. E por trás de todas essas ações tem um princípio que é a base de tudo: evitar o uso de antibióticos quando não tem uma indicação clara. Essa é, talvez, a atitude mais poderosa de todas para a gente conseguir frear a resistência. Mas olha, a responsabilidade não pode ficar só nas costas do clínico. Para dar certo, precisa de um sistema por trás dando suporte. Vamos ver agora quais são as estratégias institucionais necessárias para que essas boas práticas realmente aconteçam. A primeira peça desse quebra-cabeça, então, são os protocolos institucionais bem definidos. E eles são fundamentais, porque quando se padroniza, a gente diminui aquela variabilidade na prática, o que resulta diretamente em mais qualidade e mais segurança no cuidado. A segunda peça-chave é o investimento constante nas pessoas. Isso se faz com educação e capacitação profissional contínuas, porque esse treinamento tem um impacto que a gente consegue medir. Ele reduz, e muito, os erros clínicos. E numa área tão complexa quanto essa, isso faz toda a diferença. A terceira estratégia que não pode faltar é olhar para os próprios resultados, sabe? Implementar sistemas de monitoramento e de auditoria, Pois é essa auditoria que permite identificar onde estão as falhas e criar um ciclo de melhoria contínua, aperfeiçoando o jeito de prescrever em toda a instituição. E a última peça, que amarra tudo, é a integração total com a equipe de controle de infecção hospitalar. Não dá para trabalhar separado. O que é incrível aqui é o poder da sinergia. Quando o time de stewardship e o de controle de infecção trabalham juntos, o resultado é uma queda drástica na disseminação de patógenos. A gente ataca o problema em 2 frentes: na pressão seletiva e na transmissão. Bom, estamos chegando na reta final da nossa conversa. Vamos agora juntar todas as peças e entender o impacto geral de colocar tudo isso em prática. Essa tabela é um ótimo resumo de tudo que a gente conversou. Cada estratégia, desde as clínicas como descalonamento, até as institucionais como educação contínua, tem um objetivo muito claro. E juntas, elas formam um programa de gerenciamento super robusto, onde cada partezinha contribui para o objetivo maior, que é preservar a vida útil dos nossos antibióticos. E essa frase finaliza perfeitamente a nossa ideia central. Aplicar boas práticas não é uma opção, é uma necessidade. Elas são a base para controlar a resistência e, no fim das contas, para ter sucesso no tratamento dos pacientes.
para a gente fechar, fica uma provocação, uma reflexão para a gente levar para a prática. Pensando em tudo isso, qual dessas estratégias talvez seja a maior oportunidade de implementação ou de melhoria no nosso ambiente de trabalho? Quem sabe começando amanhã mesmo. A mudança de verdade sempre começa com o primeiro passo. Obrigada.